A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Fico feliz por estar aqui juntamente com vocês, sabia? Mais uma vez, trazendo aqui uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito deste assunto que nós iremos passar hoje. Lição 11, a lição 11 está bombando aqui também, como todas as lições desse trimestre, é uma bênção. Esse trimestre, amados irmãos, tem por título Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther, né, para a nossa geração, né? Esse livro não é um livro histórico que ficou no passado, que morreu por ali, não. Essa história ela se repete, ela vem até hoje nas nossas gerações de hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tem por título aqui a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Este é o título da lição de hoje que nós estaremos aqui, né, comentando com vocês, e eu quero fazer isto agora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em primeiro lugar, eu peço que vocês que estão chegando pela primeira vez, se inscrevam no canal. Você que já é inscrito aí, deixa o seu like, comente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer este canal crescer, esse canal subir e levar a mensagem de Deus, né, a muitas pessoas que estão precisando nesse mundo afora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos vocês que já estão inscritos e aqueles que estão chegando agora, que estão se inscrevendo, ou mesmo que não estão se inscrevendo, mas estão assistindo aí o nosso trabalho. Eu fico feliz com vocês, porque sem vocês eu não faria, né, esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Olha, nessa lição, o que é que nós vamos estudar? Nessa lição de hoje, amado, desta semana, destaca dois eventos significativos no livro de Esther. Uma, a humilhação de Amã, e a outra é a honra concedida a Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Esses acontecimentos, queridos, estão intrinsecamente aí ligados à divina providência. A história começa com o rei Insone, né? Insone, cujo sono, né, fugaz desencadeia aí uma série de eventos. Foi nesse momento que o rei se recordou da boa ação de Mardoqueu, né, no passado, e decidiu honrá-lo. Vocês lembram dessa história, não é verdade? Né, quando o rei ali pegou o livro das crônicas e ele viu ali que estava escrito, né, o sono desse homem fugiu, e ele pegou o livro das crônicas e foi ler. Aí ele viu que Mardoqueu havia livrado a vida dele, quer dizer, salvou a vida dele da morte por causa de Bigtan e Teres, que foram dois eunucos do rei que ia matar o rei, e Mardoqueu ficou sabendo, e por isso ele, né, comunicou a rainha Esther, e por sua vez a rainha Esther comunicou ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, aqui por outro lado, a personalidade doentia de Amã também é revelada. Ele se considerava digno de honra e estava disposto a qualquer coisa para alcançá-la. No entanto, sua ambição o levou à humilhação. Amados, eu quero dizer uma coisa aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado com a ambição. Vocês já ouviram falar que, né, como diz a Bíblia lá no livro de Tiago, se não me falha a memória, que aqueles que querem, Timóteo, né, que aqueles que querem ficar ricos caem em laço de amargura e tentação. Então aqui foi, né, a vida de Amã. Amã já era rico, já tinha, né, o suficiente, porém a ambição, né, cada vez mais, de querer mais honra, de querer mais poder, isso aí levou ele à humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados, assim a lição extraída desse episódio nos lembra da importância da humildade, ok? Então, essa virtude agrada a Deus e nos ensina a reconhecer que não somos autossuficientes para dependermos, né, mas somos dependentes da graça divina, né, que possamos aprender com os exemplos de Amã e Mardoqueu. Isso aqui traz um exemplo extraordinário para a nossa vida, um exemplo, né, bombástico aqui, porque se nós formos igual a Amã, nós vamos ser justamente humilhado, mas se nós formos como Mardoqueu, nós seremos exaltados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tirar aqui lições que venham, né, trazer proveito para nossas vidas com a história de Amã e Mardoqueu, né, buscando a humildade em nossas próprias vidas. Irmãos, infelizmente tem pessoas que hoje ainda eles agem
de uma maneira erroneamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eles querem, porque querem a todo custo, né? Levar ao ápice, né? Ao auge, louvado seja o nome do Senhor. Querem crescer, não importa a quem ele esteja prejudicando, não importa de que maneira, muitas vezes, ele tem que crescer, mas ele quer crescer, ele quer poder, e isso leva à humilhação, à vergonha, a desprezo, ouça isso no nome de Jesus, e até perder a vida, como fez aqui com Amã, né? Amã perdeu sua vida. Então a gente vê que muitas pessoas não conseguem muitas vezes o que eles querem. Então, muitas pessoas entram em depressão e acabam por aí se vai fazendo o mal com a sua própria vida. Ouça isso no nome de Jesus. Textuário, amados. Textuário. Na lição diz assim, ó. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther capítulo 6, versículo 11. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, vocês conhecem essa história, né? Quando o rei ele perde o sono, ali naquela noite ele perde o sono, então ele manda chamar alguém, ele pega o livro das crônicas, manda alguém buscar o livro das crônicas, ele vai ler e ele depara justamente com esta história de quando Mardoqueu salvou a vida dele, daqueles dois soldados, aqueles dois homens, né, do seu reino, que queria matar este rei. E ele fala assim, peraí, não foi feito nada, ele chamou alguém, olha, foi feito alguma coisa, algum benefício aqui? Foi dada alguma honra a esse servo Mardoqueu por ter salvo a minha vida? Aí falaram, nada, senhor, nada foi feito para ele. Aí o rei fala assim, olha, vê quem está aí no pátio. Aí quando os homens vai lá que olha, quem está entrando? Amã. Amã já vinha furioso para pedir para, né, enforcar Mardoqueu. E agora o rei, ele entra na presença do rei, o rei pergunta ao Amã, o que será feito ao homem cuja a presença o rei se agrada? E agora a Amã fala assim, de quem mais o rei se agrada mais do que a mim? Olha só, nós não podemos ser assim, torpetudo, achar que só o pastor gosta de mim, só fulano gosta de mim. Não, gente. Aí a Amã pensou assim, aí o rei fala assim, ele fala assim, bom, o rei com certeza não se agradará de mais ninguém aqui no reino, mais do que eu. Ele tem me honrado, ele tem me feito tantas coisas, tem me dado poder aqui, né? O que eu faço, o rei assina embaixo e tal. Aí ele falou assim, olha, rei, ele pediu coisas altas. Olha, rei, seja dado o seu cavalo de montar, seja dada a coroa real, seja dada as vestes reais e tudo alto, né? Tudo coisas grandes. Aí, e o rei pega alguém para pegar nas cordas, na rédea desse cavalo, na corda, e sair rua acima, rua abaixo, gritando aí, eis o homem cuja presença o rei se agrada. Olha só que lugar que ele queria chegar. Ele achou que o rei ia fazer isso aí com ele, ia montar ele no cavalo, né? Aí ele pediu coisas altas porque achava que era para ele, né? Aí o rei falou assim, tudo bem, então não deixe cair nenhuma dessas suas palavras que você falou, né? Mas vá lá, monte o meu servo Mardoqueu no meu cavalo, põe minha veste real, coroa, tudo mais e tal, e você vai puxar a corda do cavalo, né, de ruas abaixo, ruas acima, e gritando, e você vai gritar, eis aí o homem cuja presença o rei se agrada. Irmãos, quando você pensa que está esquecido, às vezes você faz um bem para alguém, e parece que aquela pessoa não te reconhece, não fez nada por você, Deus não esquece, meus queridos. Ouça isso no nome de Jesus, no tempo certo, Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha feito algo, né, em benefício de outra pessoa e outra pessoa que não tem nada a ver levou a honra, né, levou o reconhecimento e você fica, puxa vida, foi eu que fiz tal coisa, tal benefício para fulano e ele não me reconhece e tal. Não se preocupa não, porque a sua bênção está nas mãos de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. E aí Amã voltou para casa envergonhado e falou para a mulher, ouça este nome de Jesus, o que tinha acontecido, e a própria mulher que tinha aconselhado para que ele fizesse a forca para matar Mardoqueu e o povo judeu, ela mesma agora fala assim, diante de quem do seu inimigo você já começou perdendo, então olha, o negócio está feio. Queridos, 3 pontos que devemos considerar aqui
nessa introdução aqui, nesse texto áureo, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto é a providência divina em ação. Veja só, o episódio em que Amã, o inimigo de Mardoqueu, é forçado a honrar aquele a quem, né, desprezava, é um exemplo divino da providência divina. Deus age, certo? Deus age nos bastidores, orquestrando eventos de maneira surpreendente, ok? Então, às vezes, amados, o que parece coincidência é, na verdade, parte do plano divino. Nada é por coincidência. Eu costumo dizer que é Jesuscidência, né? Não é coincidência, é a providência de Deus agindo, né? Louvado seja o nome do Senhor, no plano divino. E segundo, nós temos aqui a intervenção de papéis e a queda do orgulho. Ouça isso no nome de Jesus. Amã, inicialmente, ele cheio de orgulho e arrogância, ele é humilhado ao ter que honrar Mardoqueu publicamente. A soberba precede a queda, como diz, né, em Provérbio. Quando nos exaltamos, corremos o risco de sermos humilhados. A história de Naamã é que ela serve como uma advertência para que cultivemos a humildade em nossas vidas. Devemos tomar muito cuidado, porque essa história, amados, ela se repete hoje. Não vai pensar que isso aí ficou no passado, na história de Amã e Mardoqueu. Não, isso não ficou no passado não, queridos. Jesus, o Senhor Deus, ele continua agindo hoje, ele age, louvado seja o nome do Senhor, para aquele que nele espera. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro ponto, a honra que vem de Deus, né? O rei, sem saber, estava agindo. Veja só, o rei, sem saber, ele estava agindo sob a direção divina ao honrar Mardoqueu. Ele não sabia. O rei, né, um pagão, de repente ele pega o livro das crônicas lá e Deus faz com que ele abra justamente nesta passagem em que fala que Mardoqueu salvou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está agindo na sua história. A verdadeira honra não é baseada em títulos, posições ou elogios humanos. Não se preocupa com isso não. Mas na aprovação de Deus. Quando vivemos de acordo com os princípios divinos, nossa honra vem do próprio Criador, tá certo? Então, quando nós agimos de acordo, né, com os princípios divinos, pode ficar certo de que a sua honra, ela vem de Deus. Então, nós devemos buscar agradar a Deus e Ele cuidará da nossa honra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a verdade prática nos diz assim: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo, né? Glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Tem pessoas, sabe, que parecem desculpa a expressão, mas tem pessoas que parecem um besta, sabe? Quando ele começa a ser exaltado, quando Deus começa a dar uma promoção, né, isso é no cargo eclesiástico, no cargo no seu serviço, no seu trabalho no secundário, e a pessoa começa a crescer. Eu já vi uma frase que fala assim: quer saber quem fulano é? Dê poder para ele. Porque, olha, irmãos, tem pessoas que parecem bobo, sabe? Quando começa a receber um pouquinho de poder, um pouquinho uma granazinha a mais, já quer humilhar dos outros, já quer fazer com que os pequenininhos seja tapete deles, que ele quer pisar por cima, não obedece mais ninguém, não acha que ele é o tal. E você quer saber uma coisa? Tem empregados que às vezes recebem uma promoçãozinha no trabalho, ele fica mais poderoso que o próprio patrão dele. Ouça isso no nome de Jesus. O patrão trata os empregados com maior respeito, e aquela pessoa que recebeu um cargozinho a mais, ele já passa a humilhar, a pisar nos menores, nos seus subordinados. Isto é horrível, e Deus irá, amados, ter um encontro com essas pessoas. Isso é em cargo eclesiástico, político, seja onde for. Todos que se exaltam, todos que querem fazer o mal contra alguém injustamente, vai pagar um alto preço. Ouça isto no nome de Jesus. Amados, aqui
comentando aqui um pouco sobre essa verdade prática. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui um pouco sobre a humilhação como oportunidade de glorificar a Deus. Mas como pode, irmão Luiz? A pessoa está sendo humilhado e é uma oportunidade de glorificar a Deus? Sim. Quando nos encontramos, amados, em momentos de humilhação, a nossa primeira reação pode ser o desânimo, certo? No entanto, esses momentos são oportunidade para glorificarmos a Deus, né? Mardoqueu, mesmo sendo humilhado, ao longo da história, né, ele permaneceu firme em sua fé, confiando na justiça e na providência de Deus. Certo? A nossa humilhação, se respondida com fé, pode se tornar um testemunho de poder de Deus em nossas vidas. Quando as pessoas, né, morando lá no Nordeste, irmãos conheciam as minhas lutas, que não é de agora, né, muitos anos vem passando por né, que todos os crentes passam por dificuldade, passam por um momento de bênçãos. Aí o irmão falou assim no trabalho, lá nós trabalhando, e o irmão me conhecia, era da mesma igreja onde eu congregava, ele falou assim, olha, eu não sei por que o irmão Luiz está sempre sorrindo, mesmo passando o que ele passa. Ele falou, se eu passasse metade do que ele passa, eu não suportaria. E ele passa tudo isso aí sorrindo. A gente nunca vê o irmão triste. Irmãos, é uma oportunidade de nós glorificar a Deus, amado. É um testemunho que você pode dar lá na frente. Ouça isso no nome de Jesus. Jamais eu vou querer me exaltar. Não, na empresa, aqui onde eu trabalhava, aqui em São Paulo, muitas pessoas, né, passavam para um cargo maior e já passava a não cumprimentar mais os seus colegas, pessoas que eram todos os dias brincando ali e tal, né, brincando com o outro e tudo mais. Depois que passa para um cargo mais alto um pouquinho, já passa, os colegas falam assim, olha, fulano passa por mim agora, não, nem me cumprimenta mais, só porque ele cresceu um pouquinho na empresa e tal. Aí ele falava assim, o irmãozinho aqui não, falava comigo, esse irmãozinho aqui não, ele continua o mesmo, continua falando, continua, né, conversando conosco e tal. Gente, isso aí é uma tolice, sabe? Quando a pessoa recebe um pouquinho, pensa que as coisas que ele recebe, às vezes é por mérito próprio, tudo é Deus trabalhando nas nossas vidas, é momento de nós glorificarmos a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu louvo a Deus, eu agradeço ao Pai, porque tudo vem dele. Ouça isso no nome de Jesus. João falou que o homem não recebe nada a não ser que venha do céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E segundo o que eu quero aqui comentar aqui da verdade prática, a glória pertence somente a Deus, mesmo na exaltação. Sim, mesmo quando nós estivermos sendo exaltados, a glória continua sendo de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Eu não me considero que eu tenho nada, não me considero que eu sou maior do que ninguém, porque que eu sou baixinho, né? Mas nós sabemos que toda a honra, toda a glória, ela pertence a Deus. Tudo que nós recebemos vem do alto. Como diz, né, Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a glória pertence somente a Deus, mesmo na exaltação. Quando Mardoqueu foi exaltado, ele não reivindicou a glória para si mesmo, não. A verdadeira exaltação, né, aquela que vem de Deus, deve ser recebida com humildade e reconhecimento que toda a honra e glória pertencem a Ele, seja em momentos de humilhação ou de exaltação. A nossa postura deve ser a de dar toda a glória a Deus, né? Lembrando que Ele é o autor da nossa história e o único digno de receber louvor. Ouça isto no nome de Jesus, o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na conclusão, eu vou pular a leitura bíblica em classe, porque é uma leitura bem extensa, mas está no livro de Esté, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. Depois você, né, que está ouvindo, você pode ler na sua Bíblia em casa depois, ou se você tiver de posse da lição da CPAD, tá, no terceiro trimestre, louvado seja o nome do Senhor, terceiro trimestre de 2024, você vai acompanhar também na sua lição, Esther, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14, certo? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos pular aqui já para a introdução, porque o tempo é pouco, irmão. Se nós
for ficar aqui, né, comentando tudo que temos aqui, não vai ficar muito tempo, vai ficar muito extensa a nossa aula, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o meu propósito não é esse, de cansar os irmãos, não. É trazer aqui o básico e depois vocês, né, vão analisar, vão estudar, vão puxar aí referências, louvado seja o nome do Senhor, e vai ver melhor, ter uma aula bem mais completa, né? Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim, ó, na lição anterior, né, Esther recebe, veja só, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça ao outro banquete. Então ela fez 2 banquetes. No dia seguinte, também junto com Amã, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Né? Então Deus sabe o que está, né, que estará nos jornais de amanhã. Deus sabe tudo no futuro, o que vai acontecer, né, no amanhã. Ouça isso no nome de Jesus. Estamos atualmente, amados, em um momento de história que poderíamos chamar de entre um banquete e outro. Muita coisa mudaria em menos de 24 horas, ouça isso no nome de Jesus. Não há dúvida de que o Deus da providência, que tudo vê, mesmo antes que aconteça, estava guiando os eventos e os corações e o coração de Esther, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, tem aqui um conceito aqui, né? Conceituando providência, de Rodman Williams, né? Ele escreve assim, ó: a providência pode ser definida como o cuidado de Deus como supervisor e guardião de toda a criação. Essa atividade é tão vital que Deus é às vezes denominado providência. Nas Escrituras, a designação antiga de um lugar é o Senhor proverá. Abraão falou isso para Isaac, né? Pai, eu vejo aqui a lenha, o cutelo e tal, mas onde está o cordeiro? No monte do Senhor se proverá. Ouça isso no nome de Jesus. Pois foi ali que Deus proveu um carneiro para Abraão em lugar do sacrifício de seu filho, né? Seu filho Isaac. Então a providência divina, ela é muito mais, né, do que só um cuidado geral que Deus tem por sua criação. Irmãos, com certeza é adequado dizer que Deus tem um interesse benevolente por todas as suas criaturas. Sim, Deus tem. Entretanto, queridos, da mais profunda importância é seu cuidado particular por todas elas, uma por uma, né? Pois, de fato, conforme declara Jesus, até com respeito aos pardais, né? Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, conforme diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 29. E com respeito aos seres humanos, por exemplo, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Ele fala no versículo 30, do capítulo 10 de Mateus. Então, Deus, em sua providência, amados, ele está interessado nas minúcias de sua criação. Deus não esquece jamais o menor que seja. Louvado seja o nome do Senhor. É tão certo que Jesus falou assim que, para você ver que Deus cuida, Deus se interessa pelas pessoas pobres, pelas pessoas menores, pelas pessoas humildes, que Deus fala assim que é mais fácil entrar no reino de Deus, aliás, é mais fácil entrar um camelo para o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você vê que Deus dá sempre atenção para as pessoas humildes, para as pessoas que observam o seu mandamento, ouça isso no nome de Jesus. Então, esse Williams, ele observa aqui, contudo, que a doutrina da providência não é uma doutrina de otimismo, né, superficial, não é. Não é olhar para o mundo através de óculos, né, cor-de-rosa, como se não houvesse nem problema, nem sofrimento, nem mal. Não. Vamos aqui à exposição desses pontos aqui, dos pontos da lição, com esta ideia em mente, né? O Deus da providência está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1, louvado seja o nome do Senhor, vem falando aqui, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Lembra que eu falei no começo que tudo que você faz aqui não está esquecido diante de Deus? Não está. Então o rei se lembra, o Deus, né? Deus também se lembra de tudo que você faz. Louvado seja o nome do Senhor, da sua boa ação com alguém, né? Da sua humildade. Então Deus se lembra e faz com que você seja exaltado. Diz assim, uma noite decisiva. Louvado seja Deus. Amados,
Vamos pegar aqui a lição e vamos estar acompanhando aqui pela lição. Veja só, se eu não ler todo o trecho é porque, né, eu quero comentar mais e falar menos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Falar menos a lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós vamos ler todo esse tópico, né, esse subtópico aqui, subtópico 1, desse tópico 1 também, né, vai nos dizer 2 cenários distintos, né? Enquanto o Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exaltante do banquete oferecido por Esther. Olha só, a rainha ofereceu um banquete para mim, olha, o rei se agrada de mim, a rainha se agrada de mim, porque até então a rainha não tinha revelado o motivo daquele banquete, não. Afinal, amados, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honra. Foi isso que ele pensou, né? Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença, né? Amã, ele conteve sua ira, mas precisava desabafar. Então ele foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres, para falar de sua frustração e riqueza, né? A riqueza e a elevação, posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Então Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia, né? Então, aconselhado pela mulher, olha só, tem mulher que te põe para cima, mas tem mulher que vai te pôr para baixo. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Então, Amã foi dormir, né, com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Viu aí que bonitinho? Enquanto a mãe está dormindo, né, lá tranquilo, confiando que iria matar todos os judeus, parente de Amã, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o rei vai, perde o sono. É Deus, amado. Deus faz rei perder sono por sua causa. Deus faz pessoas perder sono por sua causa. Ouça isso no nome de Jesus. Então, que honra para Amã comparecer a um banquete especial exclusivo com o rei e a rainha, né, nos aposentos particulares dela. É pouco provável que algum oficial, louvado seja o nome do Senhor, né, algum oficial ali do império tenha sido tão honrado assim. À medida que Amã comia e bebia com Assuero, e Esther sentia-se cada vez mais segura, né, de si, então ele era, louvado seja o nome do Senhor. Ele era, de fato, um homem importante no reino e seu futuro parecia garantido. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha coisa alguma que Amã falasse que o rei não acatasse, né? Mas chegou o momento. Deus trabalha. Ouça isso no nome de Jesus. Quando o rei pediu a Esther que apresentasse a sua petição, o rei sabia que aquilo tinha um propósito, tinha algo ali por trás que ela queria revelar. Então, quando ele pediu que ela apresentasse a sua petição, o primeiro-ministro sentou-se, né, ainda mais confiante. Afinal, o rei e a rainha estavam discutindo um assunto pessoal na sua presença. Amã não apenas tinha acesso ao rei, mas também participava ali dos assuntos da rainha. Então, o convite para o banquete, sem dúvida, indicava, né, que a rainha valorizava seu conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele estava achando que a rainha ia pedir um conselho para ele, que ele ia poder aconselhá-la, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos neste banquete, amado, 3 evidências da soberania de Deus. A primeira, né? Primeiramente, o Senhor deteve Esther para que ela não revelasse a verdade a Assuero, né, ao seu marido, e Amã, embora seja provável que ela sentisse medo, né, acredito que não tenha sido esse o motivo de sua contenção, né, porque tudo é dirigido por Deus, né, mesmo que Esther não soubesse, né, Deus estava operando em sua vida, orientando-a no que dizer. Então ele adiou a grande revelação para depois da ocasião em que Mardoqueu seria honrado pelo rei. Além disso, observamos também a mão soberana de Deus na maneira como o rei aceitou o adiamento ali e concordou em participar
do outro banquete, né? De outro banquete. O monarca, como Assuero, não estavam acostumados a esperar. Então Assuero teve seus planos para a noite seguinte, né? Cancelados, a fim de que ele tivesse tempo para o segundo banquete da rainha. E a terceira aqui, a evidência da soberania de Deus é que nenhum dos servos de Ester, que sabiam de sua nacionalidade, tentou transmitir essa informação a Amã. Se Amã tivesse conhecimento das origens da rainha, ele teria rapidamente elaborado um plano para impedi-la de interferir, né? Então a intriga palaciana ali em um jogo perigoso, e qualquer um dos servos poderia ter, né, lucrado ao contar a Amã o que sabia. Amã, ele sabia que Mardoqueu era judeu. É tão certo que ele planejou matar os judeus, né? Matar Amã juntamente com os judeus. Porém, não fizeram saber, né, aos amigos de Amã, nem tão pouco a Amã, que Mardoqueu era parente de Ester. Ouça isso no nome de Jesus. É uma história bem, assim, muito interessante, porque ali foi tudo plano de Deus. Até porque Ester estava obedecendo a Mardoqueu, que ela não deveria falar, né, que era parente, nem que tampouco era judia. Ouça isso no nome de Jesus. Os estudiosos da Bíblia, William Barclay, afirmou: o orgulho é o solo no qual todos os outros pecados crescem e a fonte de onde todos os outros pecados se originam, certo? Então esse orgulho é horrível, certo? Ele é a fonte, ouça isso no nome de Jesus, ele é a fonte, né? O orgulho é o solo no qual todos os pecados crescem, certo? Então, através do orgulho, os outros pecados crescem. E também ele é a fonte, né? O orgulho é a fonte também de onde todos os outros pecados se originam. Então, o pecado original, ele tem uma fonte, que é o orgulho. Satanás, quando foi expulso lá do céu, por exemplo, ele entrou no coração dele, o orgulho de querer ser maior do que Deus, que subir acima do trono de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado, né? Amã, ele era altivo, vaidoso e soberbo. Quando Amã saiu do palácio da rainha, amados, estava nas nuvens, mas, ao avistar Mardoqueu, logo em seguida, rapidamente voltou a colocar os pés no chão. Em ocasiões anteriores, Mardoqueu havia se recusado a se curvar diante de Amã, como diz no capítulo 3, versículo 4 e 5 de Ester. Mas, nessa situação, o judeu corajoso também se recusou a se levantar em sinal de reconhecimento ao ilustre primeiro-ministro do rei, que era o Amã, né? Amã se encheu de furor contra Mardoqueu, você vai ver no capítulo 5, versículo 9. Então, o seu ódio pelos judeus em geral, especialmente por Mardoqueu, né, que era o que estava ali desobedecendo a ordem do rei naquele momento de se curvar perante Amã. Então, aquele ódio o consumia, queridos, de tal forma que ele não conseguia sequer se alegrar ao falar da sua própria grandeza. Amã, ele admitiu: porém, tudo isto não me satisfaz, ele falou, né? Enquanto vir os judeus Mardoqueu assentado à porta do rei. Então, ele queria eliminar, queria tirar Mardoqueu dali da porta do rei, como diz o versículo 13. Então, queridos, Amã, ele havia contaminado a sua esposa e amigos, né, com seu ódio aos judeus, e eles sugeriram que o primeiro-ministro pedisse permissão ao rei para enforcar Mardoqueu. Então não seria difícil para um homem com a autoridade de Amã inventar alguma acusação, e certamente o rei não se daria ao trabalho de investigar. Foi o que ele fez. Ele falou que existia um povo no seu reino que não obedecia às suas ordens, que desobedecia. Então, nada disso. Mardoqueu apenas estava se recusando a se curvar perante Amã, e não estava nada contra o rei. Ouça isso no nome de Jesus. Então, devemos tomar muito cuidado quando vierem, muitas vezes até bajuladores, pessoas que vêm querendo, né, colocar o seu ego, seu orgulho lá em cima. Devemos tomar muito cuidado, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico, desse tópico 1. Forca ou honra? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Mardoqueu, amado, dormia,
né? Duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Ouça isso no nome de Jesus. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, veja só que coisa linda. Assuero, por sua vez, né? Um dia de honra. Qual dos dois que iria prevalecer? Quem que era maior, Amã ou Mardoqueu? Né? Então Mardoqueu estava, Amã ou o rei? Então estava lá Mardoqueu dormindo, tranquilamente, né? Pelo menos uma coisa ele tinha certeza, não tinha pecado contra Deus, não tinha adorado a homem, não tinha se curvado perante, né, seu inimigo. Então ele estava dormindo tranquilo, assim como Pedro estava lá na prisão e o anjo tocou e libertou, né? Estava lá Mardoqueu dormindo, coisa linda, né? E enquanto isso, o perverso, o orgulhoso Amã lhe preparava uma forca, mas Assuero lhe preparava um dia de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto, amados, o inimigo está tentando, né, tramar contra a sua vida, Deus está, né, preparando. Deus não está tentando, Deus faz, porque o de Deus é certo na sua vida. Ele está preparando um dia de alegria, de honra, de que você vai ser exaltado na presença do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Davi falou: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está preparando tudo. Mefibosete está lá e Lodebar está esquecidinho, mas Deus está trabalhando no coração de Davi. Ouça isso no nome de Jesus. Amado, enquanto Mardoqueu dormia, alheio ao que estava sendo tramado, dois planos estavam sendo elaborados em segredo, um plano de morte e um plano de exaltação. Amã, ele movido pelo ódio e inveja, ele preparou uma forca para Mardoqueu, enquanto Assuero, influenciado pela providência, né, destinava ali um dia de honra. Então, esta situação nos ensina que mesmo quando não temos controle sobre as ações alheias, Deus, em sua soberania, dirige os eventos para os seus propósitos prevaleceram, né? E os seus propósitos ali, eles prevalecem, como diz o Salmos 37, versículo 12 e o 13. Nos lembra que o ímpio trama contra o justo e contra ele range os dentes. O salmista falando ali: o Senhor, porém, ri, pois vê que se aproxima o seu dia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos para o terceiro tópico. Já estamos passando aqui muito tempo ainda no primeiro tópico, misericórdia. Já vou em mais 20 minutos. 5 anos depois. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido, né? Aparentemente, porque no livro das crônicas estava lá tudo escrito. Se não pegar, é igualmente quem não lê a Bíblia. Às vezes tem um assunto lá, é maravilhoso, a pessoa nunca sabe porque não lê a Bíblia. Assim, o rei talvez não tinha pego nunca mais aquele livro das crônicas lá para ler, mas quando ele veio lá, né, louvado seja o nome do Senhor, que estava escrito que a vida dele foi salva naquele dia há 5 anos atrás por causa de Mardoqueu. Aí agora, e começa Deus agindo aí, né? Então, aparentemente, porque não estava esquecido, aparentemente estava esquecido naquela noite. Tudo, né, naquela noite. Contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a filosofia, né, a filosofia humana, tirou o sono do rei, como diz Salmo 127, versículo 2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes no reino, como diz o versículo 6, capítulo 6, versículo 1 de Esther. Então, amados, certamente não eram poucos os relatos, só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. Então, a providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Amados, foram as preocupações com os assuntos de Estado que não deixaram o rei dormir. Será que foi as preocupações do assunto com os assuntos do Estado que não deixou ele dormir?
Estava ele preocupado com as suas finanças? Será que havia comido e bebido demais no banquete da rainha? Ou seria intrigado com o pedido misterioso de Esther? Algumas dessas preocupações, ou uma combinação de todas elas, né, pode ter contribuído aí para a insônia do rei, mas por trás delas estava a mão soberana de Deus, que cuida do seu povo, né, e nunca dormita, nem dorme, como diz o Salmo 121 e o versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, é o título desse trimestre, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então, aqui nós vemos aqui que foi justamente o cuidado de Deus, o Deus governando, a soberania de Deus governando ali. Louvado seja o nome do Senhor, para que tudo se encaixasse e abençoasse a vida de Mardoqueu, o judeu. Quarto, Deus queria que o rei ficasse acordado, pois tinha algo a lhe dizer, certo? Muitas vezes, muitas pessoas falam assim, não consegui dormir essa noite, talvez Deus quer falar com você naquela noite. Às vezes Deus tem uma palavra para você naquela noite, um momento de oração que Deus quer chamar você para estar orando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Entretenimento era algo que não faltava a Assuero. Ele poderia ter chamado uma concubina, né, do harém, ali, por exemplo, ou trazido os músicos da corte para tocar para ele. Poderia ter jogado algo com seus guardas ou pedido, né, a um tocador que o entretivesse ali com a sua música, né? Sem dúvida, sua decisão de pedir que lessem para ele veio de Deus. Deus orientou Assuero a solicitar que lessem as crônicas do reino para ele. Então, foi um remédio garantido para qualquer insônia, né? A leitura é um remédio garantido para qualquer insônia. Mas Deus também guiou o servo de tal forma que este escolheu exatamente o livro em que estava registrado o serviço prestado, né, prestado ali por Mardoqueu ao rei 5 anos antes. Sem dúvida, havia outros volumes disponíveis, mas foi esse o que o servo escolheu. Olha que caminhar de Deus para uma vitória, para uma exaltação do seu servo. Era o livro das crônicas, era um livro grande que era registrado todos os feitos que passavam ali no reino. E eles escolheram justamente a história que Mardoqueu salvou a vida do rei. Ou seja, no nome de Jesus. Diz Weismer, né? Ele fala assim, Deus pode orientar as escolhas que as pessoas fazem de livros? Claro que sim. No final de fevereiro de 96, um estudante inglês, amado, ele comprou um livro e em um sebo, né, Cebolândia, em uma estação de trem. Ele havia visto aquele livro e decidido não comprá-lo pelo menos uma dúzia, né, de vezes antes, mas naquele dia resolveu levá-lo o livro. Então era Fantastic, né, de George MacDonald. E a leitura daquele livro, amado, acabou levando o rapaz a se converter. Então o nome desse rapaz, né, C.S. Lewis, ele possivelmente um dos maiores e mais conhecidos apologistas da fé cristã, de meados do século XX, Lewis ele escreveu a um amigo contando que pegara aquele livro por acaso, mas creio que foi Deus quem orientou a sua escolha. Então, nada que a gente faz aqui é por acaso. Deus está sempre guiando, está sempre levando as nossas escolhas, ou seja, no nome de Jesus. É Deus quem aprova e é Deus quem guia, né, para que tudo dê certo na sua vida, ou seja, no nome de Jesus. Segundo tópico, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Aqui essa história começa, né, um pouco meio bizarro. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que pede coisas altas para ele, achando que é para ele, foi para seu maior inimigo. Ou seja, no nome de Jesus. Então, Amã aqui, ele é chamado para honrar Mardoqueu. Subtópico 1 do tópico 2. Um ato de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou a seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Aí eles responderam, coisa nenhuma se lhe fez, responderam eles, né? Esther 6:3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem.
Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Aí ele perguntou então quem estava ali no pátio, né? Eu até antecipei, falei aqui no começo, né? Quem estava no pátio exterior do palácio. Aí eles responderam, era Naamã, aliás, Amã. Eu falo Naamã, mas Naamã foi lá o leproso, aqui é Amã. Era Amã que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria, né, o definidor ali da bênção, como diz lá em Gênesis, né, capítulo 50, versículo 20. Né, o texto bíblico ele registrado aqui em Esther 6, versículo 1 a 5, diz: a demora do rei em recompensar Mardoqueu, versículos 2 e versículo 3 do capítulo 6. É um ponto crítico, pois se Mardoqueu tivesse sido honrado 5 anos antes, os acontecimentos desse dia decisivo poderiam não ter ocorrido, mas né, as recompensas e castigos eram elementos fundamentais do sistema persa de incentivo a lealdade, e era raro um serviço meritório não ser recompensado. Então, porque a boa ação de Mardoqueu havia sido escrita e esquecida, algum cronista inexperiente da máquina burocrática não gostava de Mardoqueu? Será que foi isso? Algum memorando oficial se perdeu? Não sabemos, né? Mas de uma coisa estamos certos: Deus estava no controle e já havia escolhido o dia em que Mardoqueu seria honrado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a demora de Deus não é uma recusa para ficar murmurando, né? O tempo de Deus é melhor do que o seu. Então, se você acha que Deus está demorando, que Deus não demora, se você acha que Deus está demorando, não murmure, porque a demora dele é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. A demora de Deus não é uma recusa. Deus não está te recusando por ele estar demorando, não. Ele está preparando algo sublime para a sua vida. Irmãos, é possível que Amã tenha passado a noite em claro, né, supervisionando com satisfação a construção da forca onde planejava executar Mardoqueu. Então era bem cedo, mas Amã desejava encontrar-se com o rei o mais rápido possível e obter sua permissão para a execução. Imagine se Amã tivesse chegado 2 horas depois, né? O rei teria consultado os outros conselheiros e ele teria sido deixado de fora da celebração de Mardoqueu, né? Deus queria que Amã passasse o dia honrando ali Mardoqueu e não exultando em sua malignidade ao ver o corpo de Mardoqueu na forca. Na verdade, Deus estava advertindo Amã de que seria melhor mudar seu curso de ação ou acabaria ali sendo destruído, né? Deus até ainda, de repente, estava até dando uma chance ali para ele se arrepender, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se ele tivesse chegado lá e tivesse pedido, né, perdão para Mardoqueu, tivesse deixado o caso para lá, tivesse abafado, teria sido melhor, mas não. Ouça isso no nome de Jesus. Ele foi em um banquete e ele queria ouvir o que a rainha tinha a dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, né, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver, um quadro realmente doentio, né? Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. O texto bíblico em Esther 6:6 nos diz: entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei, né, tem o prazer de honrá-lo? Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? No versículo 6, a pergunta do rei foi vaga e não identificou o homem a quem o rei deseja honrar. Em seu orgulho, Amã concluiu que o rei se referia a ele. Então, afinal, né, de que outro homem, né, no império merecia tamanha honra do rei. Após o modo como Mardoqueu o havia insultado, Amã teria ali dupla vingança. Primeiro, Mardoqueu viria ali ser honrado pelo rei, e depois o judeu seria executado na forca. Amã terminaria o dia em grande estilo, em alegre.
né? Capítulo 5, versículo 14. Então, comemoração com o rei e a rainha. Ele pensou que ia executar seu plano, depois iria comemorar aquele feito lá com o rei e a rainha, depois de matar Mardoqueu. Então, o que o orgulhoso Amã não sabia era que antes de o dia terminar, a situação seria completamente invertida. Amã seria obrigado a honrar Mardoqueu diante de todo o povo da cidade. Então o banquete de Ester iria desmascará-lo como traidor, e então Amã e não Mardoqueu acabaria na forca. Então, Amã, quem fez a forca, ele mesmo morreu nela. Então, o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar, como diz Provérbio 11, versículo 8. Antes da ruína, né, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbio 18, versículo 12. Então, a primeira metade desse versículo aplica-se a Amã e a segunda a Mardoqueu, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pequena vírgula faz uma grande diferença. Provérbio 29, versículo 23, transmite a mesma mensagem. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Então, de que vale, né? De que lado da vírgula você está? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, vamos lá. O devido lugar de honra. Louvado seja Deus. Queridos, que se fará ao homem? Olha que ele fala, o rei pergunta, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei, Ester 6,6. É preciso considerar sempre que honra não se exige, né? A honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Né? Ester 6,12. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. Né? É preciso manter os pés no chão. Foi isso que Mardoqueu fez. Mesmo depois de ele honrado, né, no dia, né, lá andando de cavalo, de rua acima, rua abaixo, ele não se orgulhou, ele não exigiu um lugar de destaque perante o rei, nem perante... Não, ele voltou a servir na porta do rei. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, ao pensar que o rei descrevia as honras que seu primeiro-ministro receberia, Amã pediu o que havia de melhor. O homem a ser honrado deveria ser vestido com os trajes do próprio rei, montaria no cavalo do rei, trazendo na cabeça a coroa real. Um dos príncipes da nobreza conduziria o cavalo, ele era príncipe, o cavalo pela cidade, ordenando que o povo prestasse homenagem ao seu cavaleiro, né, que estava montado, que era o Mardoqueu. Um acontecimento, né, desse seria quase uma coroação, né? Porém, foi o orgulhoso Amã quem decretou como seu desafeto o judeu Mardoqueu seria honrado. Ele não sabia que a honra seria para o seu inimigo, o seu desafeto, né, inimigo. Foi uma manhã decisiva. O rei havia decidido recompensar Mardoqueu e Amã havia decidido qual seria a recompensa. Então, foi muito lindo isso aí. O que resultou aí dessas decisões? Ficamos imaginando qual foi a reação de Amã quando o rei lhe disse para fazer a Mardoqueu tudo aquilo que havia sugerido. Então, será que ele ficou chocado? Mostrou abertamente sua surpresa? É bem provável que não, pois não era costume as pessoas se expressarem livremente diante de um monarca, né? Do monarca do Oriente, com o fingimento, experimente aí, que o havia feito chegar ao lugar em que estava. Amã acatou a ordem do rei. Primeiro, ele teve de ir à porta do rei buscar Mardoqueu e levá-lo para o palácio. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a Bíblia nos diz, né, que quando nós estivermos numa festa, não é nem para nós procurar os primeiros assentos. Procura os últimos assentos para não chegar alguém mais importante. Desde que depois alguém vai lá e te chame, né? Aqui Amã foi lá, buscou Mardoqueu, né, levou para o palácio. Então teve de colocar em Mardoqueu as vestes reais. Uma vez que Mardoqueu havia montado no cavalo, o rei
né, do rei, Amã teve de conduzir o cavalo pela cidade e proclamar: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Está lá no versículo 9. Irmãos, isso é coisa linda demais. Depois de percorrer as ruas da cidade, Amã teve de conduzir o cavalo de volta ao palácio, retirar as vestes reais de Mardoqueu e conduzi-lo de volta ao seu lugar, à porta do rei. Que ironia, não é verdade? Que ironia! Durante quase um dia inteiro, Amã foi servo de Mardoqueu, ordenando que o povo se prostrasse e honrasse o judeu. Aquilo que Mardoqueu se recusou a fazer para Amã, né? Curvar-se diante dele. Amã teve de ordenar a outros que fizessem para Mardoqueu. Agora você imagina os amigos de Amã que foram lá, né, caboetar Mardoqueu para Amã, dizer que Amã era judeu e que ele não se curvava e tal. Agora eles próprios terem que se curvar perante Mardoqueu. Essa história é maravilhosa. Isso acontece com você ainda hoje. Pode acontecer com você. Alguém que está te humilhando, alguém que está se orgulhando, querendo te pisar, querendo te fazer o mal, e Deus reverter o quadro e você ser honrado. Ouça isso no nome de Jesus. De que modo está essa homenagem e proeminência afetaram Mardoqueu? De que modo toda essa homenagem, né, proeminente aí afetou Mardoqueu? Quando tudo terminou, ele simplesmente voltou para seu lugar, junto à porta, e continuou a servir ao rei. O aplauso não muda as pessoas, certo? O aplauso não muda as pessoas verdadeiramente humildes, pois os seus valores são muito mais profundos, ok? Deus pode confiar, né, suas bênçãos aos humildes, pois procuram glorificar somente ao Senhor. Os humildes têm que continuar glorificando a Deus. Deus honra, Deus dá as bênçãos, né, aos humildes, porém ele tem que continuar honrando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, síndrome de imperador. A soberba de Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, deixa eu acompanhar aqui na lição. Vejam só. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã ele revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei, conforme você vai ver no capítulo 6, versículo 8, certo? Então, Amã é o retrato clássico de alguém dominado pela síndrome do imperador. Ele queria, né, o que só o rei poderia possuir: as roupas, o cavalo e a coroa. Esta é 6 e 8. Essa síndrome se manifesta quando alguém acredita que merece todas as honras e privilégios, colocando-se em um lugar, em um pedestal inalcançável. Então, essa atitude, amados, reflete uma autossuficiência e um desejo insaciável de controle e poder. Quando agimos dessa forma, queridos, esquecemos que somos servos, não senhores. A síndrome do imperador nos desvia do propósito de servir a Deus e ao próximo, fazendo-nos crer que somos o centro de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu aqui tomar uma água, que já está na garganta, já querendo, né, arranhar aqui um pouco. Voltando, então, nós não devemos esquecer que a honra é a de Deus, né? Não devemos querer ter essa síndrome de imperador, de mandar. Não, sabe que quanto mais, aqui na igreja, quanto mais se cresce, quanto mais tem um cargo mais elevado, pastor e tudo mais, para aí se vai, mais servo o homem tem que ser, porque ele é levantado para servir. Ouça isso no nome de Jesus. E não para se exaltar, para humilhar. Não. Irmão, a exaltação pessoal, característica central da síndrome do imperador, é um caminho perigoso. Medite nisso, é um caminho perigoso que leva à ruína. A mãe, em sua presunção, não percebeu que o orgulho estava cavando sua própria sepultura. O desejo por reconhecimento e poder, né, pode nos afastar da vontade de Deus, fazendo-nos perseguir metas e não que não edificam aí, né? Perseguir metas que não edificam, mas destrói, né? Destrói mais do que edificam. A queda de Amã serve como um aviso, né? A busca desenfreada, por poder e reconhecimento leva à destruição, tanto pessoa quanto, né,
tanto com pessoal quanto espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. Um mau pronúncio. Louvado seja o nome do Senhor. Mau pronúncio. Vejam só. Amã, ele chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, né? Talvez. Não foi o que recebeu. Ele ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, é o que a mulher fala, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Aqui já foi até uma revelação da mulher. Né? Esther, capítulo 6, versículo 13. A declaração da mulher, amados, e dos amigos de Amã, pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Então ele já era um povo conhecido, sabia que onde os hebreus passavam quando saíram do Egito, destruía todas as nações que se levantavam contra eles, tudo mais, e eles lutavam e venciam, reis poderosos, tudo mais. Então eles sabiam a história dos judeus. Então era um mau pronúncio para Amã, que eles falaram ali. As mesmas pessoas que aconselharam fazer a forca, agora é a mesma pessoa que fala, que pronuncia que Amã vai cair perante Mardoqueu. A reação de Amã, amado, foi bem diferente, pois ele foi humilhado. Voltou para casa o mais rápido possível, com a cabeça coberta, né, como se estivesse pranteando. Essa havia sido a reação de Mardoqueu ao edito real sobre os judeus, né? Capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas, mais uma vez, as coisas se inverteram. Mesmo que as pessoas ainda se prostrassem diante dele, Amã não tinha mais desejo algum de vê-las, pois fora humilhado diante delas e sabia que riam dele pelas costas. Né? Aquelas pessoas que agora, depois de tudo isso aí acontecido, eles se dobravam, porém Amã sabia que pelas costas eles iam rir. Olha, ele puxou o cavalo para Mardoqueu, aquele que ele tanto odiava e tal, que ele odeia, e agora, né? Nós estamos nos prostrando aqui só porque é um edito real, né? Foi o rei que ordenou, não porque ele merece, tal. Essas coisas, essa chacota assim, né? Por trás, né? Então, essa é a diferença entre reputação e caráter. Amã, amados, era famoso e tinha uma reputação devido ao cargo importante que o rei lhe dera, né? Lhe havia dado. Ele havia concedido ali. Não era, porém, um homem de caráter. A sua reputação dependia do seu cargo, riqueza e autoridade, coisas que poderiam ser, né, todas tiradas dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que contraste, né, entre a reunião de família e Amã em 6 e 13 de Esther, e a reunião anterior, né, em 5, versículo 10, versículo ao 12, enquanto a primeira reunião, Amã se gabava de sua grandeza, no segundo encontro teve de confessar que havia sido humilhado. A essa altura, queridos, sua esposa e seus conselheiros fizeram um comentário interessante. Se Mardoqueu perante qual já começaste a cair é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Esther 6 e 13, né? A declaração da mulher e dos amigos de Amã indica que eles provavelmente conheciam a história de resiliência dos judeus. E isso pronunciava que o fim de Amã estava próximo e que a narrativa conduziria ao triunfo culminante, né? A honra dos judeus, a velocidade dos eventos é enfatizada aqui pela frase: enquanto eles ainda estavam conversando com ele, os eunucos do rei chegaram e levaram Amã às pressas. Versículos 10 e o 12. Agora Amã não tem mais controle sobre as circunstâncias ou coincidências, né? E é convocado pelos eunucos da mesma forma que Vasti foi convocada antes de desaparecer da corte real. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Enquanto Amã chega perturbado, Esther assume o controle. Olha que coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E concluindo aqui, a conclusão nos diz assim, vejam só. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer.
no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos esquecer disso, que Deus sempre está no controle e sempre agindo no momento certo. Aqui eu vou trazer aqui nessa conclusão, uma aplicação finais aqui. Avalie se você tem mostrado sinais de síndrome do imperador, buscando poder e honra a qualquer custo. Lembre-se de que o nosso papel é servir, não ser servido, certo? Segundo, reconheça os perigos da exaltação, da exaltação pessoal. É muito perigoso. O desejo por poder pode facilmente se transformar em uma armadilha que nos afaste da verdadeira missão que Deus nos deu. Terceiro, confie no caminho de Deus e evite os desvios do orgulho. A verdadeira honra e glória vem de seguir a vontade de Deus com humildade, não de buscar o trono, que só Ele pode ocupar. Ok? Então, quando o patrão, quando alguém te der um cargo, ou na igreja, seja lá o que for, te der um cargo, nunca busque algo maior para o seu próprio interesse. Não. Busque a humildade e Deus vai te levando por caminhos que te levam à exaltação. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, chegamos a mais o final desta aula.